Segunda-feira, dia 18 de agosto, é a altura de mais um tema de dia aqui no 00, hoje relacionado com o Sporting, um dia depois de terem ganho de forma convincente contra o Arouca por 6-0 em Alvalade. O meu nome é Miguel Freitas e estou acompanhado aqui por Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00. Pedro, bom dia. Bom dia, Miguel. Gostava de começar por perguntar, a goleada de ontem ilustra o que foi a noite de Alvalade? Acaba por ilustrar, mas tenho de ser justo com o Arouca. Até à expulsão do Dylan Nandine, e falaremos um bocadinho mais sobre isso à frente, mais para, enquanto aclaramento, não falamos muito sobre a arbitragem aqui, mas para explicar porque é que aquilo aconteceu, o vermelho aconteceu. O Arouca até esse momento estava a ser uma equipa muito interessante, ambiciosa, atrevida e com qualidade, acima de tudo, competente. Sempre que tinha bola era uma equipa que tentava, de facto, perturbar o Sporting e até esse momento estava a conseguir, sem criar perigo, mas estava a conseguir ter bola e a conseguir adormecer um bocadinho o ritmo, que era o objetivo de Vasco Seabra, percebeu-se. Agora, claramente o Sporting fez uma exibição, aproveitou muito bem esse erro do Nandine e partiu para uma exibição avassaladora. Marcou 6 golos e, na verdade, podia ter sido mais. O Sporting acaba com 2.51 de expected goals, mas com mais de 20 remates, com muitas oportunidades também desperdiçadas e uma exibição em crescendo. Foi um Sporting que pressionou muito alto desde o início, uma equipa que fisicamente já me parece muito bem e com alguns jogadores, de facto, a fazer uma exibição de mão cheia. Ricardo Mangas, 2 golos, Luís Soares, 2 golos, já falaremos mais sobre ele no ponto 2. O Trincão também com 2 golos, o primeiro é um excelente remate, um remate que não era fácil, portanto a equipa parece mais confortável nesta aproximação ao 4-2-3-1, que tem algumas variáveis, algumas movimentações curiosas. Por exemplo, ontem vimos na saída de bola o Gonçalo Inácio quase como lateral esquerdo e o Ricardo Mangas completamente aberto como extremo esquerdo, com o Arouca a permitir essa abertura e essa liberdade ao Ricardo Mangas, porque preocupou-se essencialmente em proteger o espaço central e a verdade é que acabou por não correr bem para os lados da equipa de Vasco Seabra, apesar de ter muito bons jogadores, o Arouca. Gostei dos dois asiáticos, o Fukui e o Lee, que veio também da Alemanha. Aliás, tem um passado em comum no Bayern Munique, mas o Sporting acaba por fazer uma grande exibição, uma exibição que também dá aqui mais algum lastro às ideias de Rui Borges, que na verdade o ano passado, apesar do título, foram sempre um bocadinho discutidas. Se calhar as pessoas olhavam para aquele Sporting ainda como uma herança de Ruben Amorim e não como um trabalho de Rui Borges, e agora sim o Rui Borges está a conseguir ter tempo e ter também jogadores para colocar na relva as suas principais ideias em contra do futebol. Falaste de golos, falaste de Luís Soares. O problema aqui em Gyökeres, a saída do avançado sueco, está resolvido? Foi apenas a segunda jornada da Liga. Portanto, qualquer coisa que afirmemos agora corre o risco de ser contrariada num prazo mais ou menos curto. Por aquilo que eu vi ontem do Luís Soares e que já tinha visto contra o Benfica, confesso que não vi o primeiro jogo do Sporting no campeonato porque estava de férias e longe de televisões, o Luís Soares parece-me ser uma aproximação interessante ao Gyökeres. Em que sentido? Ponto número 1, o Vítor Gyökeres foi dos melhores avançados que eu vi atuar em Portugal em alguns aspectos do jogo. A forma como ele conseguia ser agressivo a explorar o espaço e a rematar são duas condições e duas características muito raras num avançado. Ponto número 2, o Luís Soares tem essa capacidade também de rematar com agressividade, de atacar muito bem o espaço. Agora estamos a conhecer o Luís Soares, é um jogador que já vem com alguma experiência em Espanha, mas não é um Vítor Gyökeres, não é um jogador tão potente como o Vítor Gyökeres, tão rápido como o Vítor Gyökeres, mas é um jogador muito ágil, que percebe muito bem os movimentos dos colegas. Aliás, o primeiro gol, perdão, que é o do Ricardo Mangas, é ele que consegue adivinhar que o Trincão dá um pequeno desvio na bola e é ele que vai discutir com o João Valido, o guarda-redes do Arouca, essa bola que surge quase num ressalto e consegue depois forçar o ressalto para o Ricardo Mangas fazer 1-0. Portanto, logo aí se percebe que é um jogador que com faro, com inteligência, consegue pressentir o sangue nas áreas adversárias. Não te consigo afirmar nem a ti nem a quem nos está a ver que é o substituto ideal do Vítor Gyökeres,
consigo dizer-te que me parece ser uma aproximação muito interessante às características, perdão, que tinha o avançado sueco, que agora está no Arsenal e que até em off dizias que ontem tinha sofrido bastante em Manchester. Confesso também não vi esse jogo, estava ainda em viagem, mas o Luís Soares parece-me de facto ser aqui uma opção muito interessante. Eu há pouco tempo, ainda antes de partir para uns dias de descanso, dizia na SIC que o Konrad Harder não tinha condições para ser titular do Sporting nesta altura, não por ser um mau avançado, mas por não ser um avançado com características que lhe permitam ser, no meu entender, um número 9 de uma equipa desta dimensão. E o Luís Soares tem estas características. Joga bem de costas, tecnicamente é muito mais evoluído, consegue receber, consegue tocar e consegue cheirar esses momentos de perigo. O Harder não, é mais um velocista, mais um homem de explosão, de jogar de frente para a baliza contrária. De costas tem muitas dificuldades e, de facto, eu antevi que num prazo de 2 ou 3 semanas o Luís Soares ia ser titular do Sporting e até foi mais rápido. Já falámos do reforço Luís Soares, passemos agora para o reforço Ricardo Mangas, que marcou 2 golos. O Ricardo Mangas é um upgrade aqui ao lado esquerdo do Sporting? É um upgrade aqui ao lado esquerdo do Sporting. Portanto, não nos podemos esquecer que o Sporting tem jogado nas últimas temporadas com um lote de 3 defesas. Portanto, o defesa esquerdo, no fundo, era um ala esquerdo. Foi algumas vezes o Mateus Reis, foi algumas vezes também o Catamo ou o Kenda, portanto, o Maxi Araújo também. Não se pode dizer que seja exatamente a mesma coisa, ou seja, mas para uma equipa que quer jogar em 4-2-3-1, vamos colocar assim as peças, porque depois as dinâmicas acabam por variar um bocadinho este sistema, mas o ponto de partida é o 4-2-3-1. Para uma equipa que quer dar projeção ao lateral esquerdo mais do que ao lateral direito, o Fresneda não se aventura tanto, o Ricardo Mangas é um upgrade claro para este Sporting. Eu já gostava muito do Ricardo no Boa Vista, eu no Aves vi muito pouco dele, depois comecei a conhecê-lo com mais pormenor no estado do Bessa, até por ver mais jogos ao vivo, e ao vivo acabamos por tirar mais a pinta ao jogador. Gostava muito daquilo que via do Ricardo Mangas, que lá era muito mais do que um lateral esquerdo, era um jogador que pisava terrenos muito mais adiantados. Depois, em Guimarães, dá um salto importante para se afirmar na gama média e alta do futebol português. Em Moscovo não acompanhei o futebol dele, acabou por não jogar tanto como desejaria, mas chega a Alvalade num plano de maturidade perfeito, capaz de fazer golos, capaz de entender-se muito bem com os colegas, de cruzar bem, o jogo que tem essa característica também. E num negócio de baixo custo. Um negócio de baixo custo, portanto é um excelente investimento, fazes esse sublinhado e muito bem, Miguel. É um excelente investimento do Sporting. Se não tiver problemas físicos, parece-me que o Sporting tem aqui um lateral esquerdo para várias temporadas, se assim o entender. É um jogador, de facto, que tem outra condição que para mim no futebol moderno é muito importante. Não é tudo, mas é mais um ingrediente. É sportinguista. E joga com paixão, joga com prazer, representando o clube que sempre amou, desde pequeno no Algarve. Ele passa a infância entre Nazaré e Olhão, numa família de sportinguistas, e percebe-se que está feliz por estar finalmente a representar o clube que ama, que adora. E apesar do futebol moderno ser, para os ingénuos, que olham mais para o lado emocional, uma desilusão muitas vezes, porque de facto o que está em cima da mesa normalmente lá está o lucro, a vitória. Eu acho que nós nunca podemos dissociar o lado emocional do jogo. Torna este bolo completo mais saboroso. E o Ricardo Mangas está a saborear esse bolo. Está num clube de grande dimensão, que é o clube dele também. E nota-se isso em muitos aspectos da partida. Se estivermos atentos a algumas reações, nota-se que é um jogador que está feliz em campo. Já falamos do Soares e do Mangas que visaram, mas quem é que mais destacou aqui nesta vitória de 6-0 do Sporting? Miguel, eu não quero repisar muito no tema Kenda, mas de facto é estranho ver um jogador desta qualidade de fora. Se quiseres, podemos fazer aqui quase um decalque do que se está a passar com o Rodrigo Mora no Futebol Clube Porto, e a minha opinião é exatamente a mesma. Portanto, não há caso nenhum. O que se passa é muito simples, no meu entender. Até por ter sido antigo praticante, consigo perceber o pensamento dos dois treinadores. No meu entender, o treinador deve tentar colocar em campo sempre os 11 melhores jogadores da equipa, e nesse aspecto o Rodrigo Mora e o Kenda são
de facto, um dos 11 melhores jogadores de Porto e Sporting, mas esse 11 tem que ter ordem. E no 4-3-3 do Futebol Clube Porto não é fácil perceber onde é que o Rodrigo Mora pode ser melhor de qualquer um que está a jogar nesta altura no meio campo e no ataque. No caso do Sporting não é bem assim, porque seria fácil encaixar o Kenda no lugar do Catamo à direita, por exemplo. Mas de facto o Rui Borges privilegia mais o pique, a velocidade, se calhar a maior verticalidade do Geni Catamo, em detrimento da criatividade, da fantasia, da qualidade do Giovanni Kenda. Enquanto analista, faz-me alguma confusão de facto vê-los de fora, ao Mora e ao Kenda, embora perceba o que está por trás dessas opções. Devo concluir este ponto, antecipando um cenário que para mim vai acontecer com alguma brevidade. Tanto o Rodrigo Mora como o Giovanni Kenda vão ser, a breve trecho, também titulares no Porto e no Sporting. O Kenda entrou ontem, tem 2 assistências para golo, mostrou de facto que é um excelente jogador. Além dele, gostava de destacar o Francisco Trincão também pelos 2 golos e gostei muito também da exibição do Zeno De Bast com bola. De facto é um defesa central com características raras, porque é muito forte no passe vertical, portanto não é lateralizar o jogo, ele consegue encontrar linhas de passe verticais com muita facilidade, tanto pelo ar como pela relva. Portanto gostei muito também do De Bast, também merece uma nota positiva. Menos bem, principalmente naquela fase inicial do jogo, os 2 médios, o Yulman e o Morita, não estavam tão bem naquela primeira meia hora, mas depois, com a expulsão do Nandini, acabaram também por conseguir ter nota positiva. Encerramos este tema de dia agora com uma nota que já tinhas dado no início, o vermelho a Nandini. Que explicação é que há para o cartão vermelho ao avançado? Nós aqui não temos por norma falar de arbitragem, até porque muitas vezes fala-se de arbitragem de uma forma completamente irracional. Eu não gosto, infelizmente o 0-0 também me acompanha nesse pensamento, mas gostamos de explicar algumas das decisões das equipas de arbitragem para elucidar quem nos está a ver e a ouvir. Eu ontem a ver o jogo pareceu-me excessivo o cartão vermelho ao Nandini, embora o penalti fosse claríssimo. Tentei perceber porque é que aquilo aconteceu e então estive a falar e a ler quem sabe mais do que eu nesta área específica. E o que se passa é que no início desta temporada houve um conselho quase informal aos árbitros para que neste tipo de entrada grosseira, que é mesmo o termo que eles utilizam, com consequências físicas para o jogador que sofre a falta, neste caso foi o Gonçalo Inácio, julgo eu, e as marcas eram evidentes nas costas, portanto, falta grosseira com consequência física para o jogador que é derrubado, a indicação do Conselho de Arbitragem, que já vem da UEFA, é para que se mostre o cartão vermelho. E, portanto, atendendo a isto, o cartão vermelho é justo, é bem mostrado. E é quase unânime, na opinião dos experts na matéria, que foi bem expulso o Dylan Nandini. Devo dizer também que é um erro completamente desnecessário do avançado uruguaio do Arouca, porque aquele lance a partida já não daria nada de especial. Ele vai com o pé em riste, portanto com o pitão mesmo nas costas, na grade costal, grelha costal do Gonçalo Inácio, e acaba por cometer penalti, e depois de facto os pitãos deixam marcas bem evidentes no Gonçalo Inácio. O VAR alertou o Heller Malheiro e o cartão vermelho acaba por ser aceitável, sabendo que houve este conselho, esta indicação quase informal aos árbitros no início da temporada. Portanto, sempre que houver este caso de dúvida no mundo da arbitragem, teremos todo o gosto em tentar explicar quem nos ouve, nunca entrando no lado mais irracional destas questões. E é com esta explicação que encerramos o tema do dia desta segunda-feira. Pedro, muito obrigado. Não se esqueça de ouvir o Ataque Rápido desta segunda-feira, que voltará a analisar a atualidade do futebol português.